De segunda a sexta, das 8 da manhã às 18 horas. E aos sábados, das 8 da manhã às 14 horas. E não fechamos para o almoço. Mundo da Moda, sempre pensando na melhor forma de atender nossos clientes e lhe vestir sempre de bom humor. Voltamos a apresentar o Jornal da São Francisco FM. O vice-prefeito Jacques Cantoril informa a hora certa. Ok, vamos conferindo comigo agora em Sobradinho. Estamos às 12 horas mais 12 minutos. Chegado, portanto, o momento da nossa entrevista ao vivo. Vamos tratar sobre a questão da hipnose. Mas antes, desculpe, eu tenho uma pauta aqui um pouco imprensada. É bem rapidinho, deve ser criando expectativa. Eu não estou igual o Siqueira da minha TV, que enrola e nunca bota a matéria principal, é que a gente cumpre uma pauta. Olha, a artista plástica Juliana Conceição promoveu ontem uma bela exposição de quadros de telas em acrílico com o tema Mulheres Desconstruindo Conceitos, que muito enaltece a beleza feminina acima de qualquer padrão. A ideia é mostrar a mulher independente, a beleza feminina independente de cor, idade, crença ou padrão social, que seja vista como um ser dotado de muita beleza, expressas aí nas telas da artista Juliana, que nos traz mais detalhes sobre essa proposta e a exposição que aconteceu ontem na biblioteca aqui de Sobradinho. Essa exposição ela é sobre amor próprio, ela é sobre a valorização de seu corpo, de suas regras, do que você acha bonito, para desconstruir aquele padrão de mulher que é feito daquela beleza muito restritiva. E o que é belo mesmo é quando você se ama, você se conhece e você se valoriza. Essa exposição é para isso, para você se valorizar, se amar mais. Será que por conta disso a gente vê predominantemente um público feminino visitando aqui essa exposição? Talvez, mas é bom que venham todos, porque a beleza ela é para ser apreciada por todos. E após essa exposição aqui hoje, você que é um artista sobradiense, praticamente quais são os próximos passos e os próximos projetos nessa linha aí de pintura em tela acrílica? Os próximos, eu sempre trabalho a valorização da mulher, sabe? É um assunto que eu acho muito importante a gente estar colocando em foco sempre, porque é algo que vem ser trabalhado agora, mas devia ter sido trabalhado muito antes. Então eu acho importante a gente correr atrás disso. Então, a exposição está atendendo a expectativa que você imaginava? Tá sim, tá atendendo o público desejado. Pois é, parabéns para a Juliana pelo belíssimo trabalho, parabéns aos que puderam prestigiar, lembrando que ela é patrocinada, contemplada pelo edital Tamoquim, aqui da Prefeitura de Sobradinho, por meio da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura. Agora sim, vamos à nossa entrevista com o nosso convidado. Eu agradeço imensamente o Ramon atendendo o nosso convite, está aqui para falar um pouquinho sobre a hipnose, né? Muita gente, eu conversando aqui com os colegas, imagina, é um mito que se tem, de que a hipnose é alguém que coloca outra pessoa em transe, e essa pessoa que está em transe acaba fazendo tudo aquilo que um mago da hipnose manda. Bom, não é bem assim. A hipnose, a Ramon falar com muita propriedade, é uma das ferramentas de tratamento de ansiedade, de nervosismo, de conflito, de fobias. Mas para trazer com mais propriedade, eu cumprimento mais uma vez o Ramon, obrigado pela presença, né? Vamos identificar um pouco o que é a hipnose, como ela pode ser efetivamente usada em tratamentos psicoterápicos. Primeiramente eu quero agradecer, Fábio, pelo convite, você que é um cara preocupado sempre em estar informando a sua audiência e um cara que zela sempre por isso, trazer o que é bom, né? Você é um exemplo a ser seguido. E obrigado, Felipe, por tudo, pela recepção. O ambiente aqui, pessoal, é bem caloroso e vocês têm que ter essa experiência de estar nessa rádio. Que bom, obrigado. A hipnose, ela não é uma coisa nova, apesar de estar se usando bastante após a pandemia, né? Porque a hipnose é considerada um tratamento rápido. Algumas sessões, os resultados são bastante significativos, mas ela não é de hoje que se usa. Há mais de 2000 anos atrás, nos templos egípcios. Então, muito antes de Freud já havia? Já sim. Tinha um século XIII, tinha um cara chamado Padre Gastner. Ele usava para questões de exorcismo,
E na época era censura, porque a hipnose sempre foi mito, né? E esse cara dominava, fazia... há relatos que ele trouxe um médico para ver uma sessão de exorcismo, onde ele usava as técnicas de hipnose. O que não é, já deixando uma brecha para mais tarde, o que não é novo. Não há nada de novo debaixo do sol. Então hoje se vê também, em nome da religião, personagens à frente usando técnicas de hipnose para manipulação. Então esse padre, ele não sabia que era hipnose, mas os processos que ele fazia era hipnose. O nome hipnos, né, tem origem grega, sono, e gnosis é ação, do latim. Então hipnose é uma ação do sono. O James Brady, que era um especialista, ele que categorizou esse nome, hipnoses. Mas antes se usava, então, onde você tem estado de consciência alterado, hiperfoco, às vezes um fundo musical, você está num ambiente hipnótico. Ramon, então o Freud ele aprimorou um pouco mais de lá para cá. Isso, o Freud, ele era um psiquiatra, né? Um médico psiquiatra renomadíssimo, só que ele não se satisfazia com a questão somente física, prescrever remédios. O Freud, ele tinha uma paixão por algo que era maior do que ele, o inconsciente. Então, mais do que ninguém, ele categorizou ali a psicanálise. Então, para quem não sabe, né, Fábio, tive a oportunidade de estar com ele antes, o cara é embasado, gosta dessa área e tem muito fundamento, Fábio. Você também já pode, Fábio, uma hora você ser o entrevistado, porque você sabe muito dessa área de hipnoterapia, nem tanto, mas demais, né, questões psicossomáticas. Então, o Freud, como psiquiatra, ele percebeu que havia uma limitação entre seus colegas na época, né? Digo de passagem, na época. Então, essa questão do inconsciente via muita histérica na época, né? De guerra, tá? Então tem muita mulher que tinha perdido o marido, tinha muitas mulheres que era histérica. Então aquele histerismo, ele foi ver que tinha a ver com a sua formação, a sua história de vida, e a maioria dela estava ligado a traumas de 0 a 12 anos, onde nós somos considerados assim uma esponjinha, que aprendemos muita coisa e muitas emoções fica muito forte, e aí você leva para a sua fase adulta. Mas voltando para Freud, ele conseguiu ver nesse subconsciente níveis e começou a ver essa questão da histeria e viu que tudo era tipo, você acumula emoções, reprime e vem os problemas psicossomáticos. O Freud, ele conseguiu aperfeiçoar a hipnose, mas ele tem relatos que ele diz assim, que não conseguia dominar tanto a hipnose. Na época, uma indução demorava 3 horas e o Freud não dominou de fato, mas ele foi o maior nessa área, não na hipnose, mas na psicanálise, que ele é o criador. Somente muito tempo depois, Fábio, dessa história, surgiu alguns caras que tipo, tem o Milton Erickson. Quem estuda hipnose sabe, a hipnose ericksoniana, ela é mais conversacional, é o que vem modelar a programação neurolinguística hoje. Por quê? Aconteciam muitos casos de cura, pacientes com depressão, com ansiedade, com todo tipo de fobia, pânico, e conversava com aquele senhor numa cadeira de roda, americano, e as pessoas saíam maravilhadas. Mas ele não faz indução, ele não manda fechar olho. A gente não fica... Só mero diálogo. Mero diálogo. O que fez ser a programação neurolinguística a evolução da hipnose. Que bom. Nesse contexto, para encerrar a questão de Freud, eles aperfeiçoaram, viram que esse cara tinha bastante resultado e tinha um padrão no tratamento. Aí com esses padrões, que quem descobriu foi um programador de computador e um especialista em neurologia e linguística. Então por isso que chama não, programação neurolinguística, que é o Dr. o Richard Bandler e o John Green. Agora, com esse aprimoramento que você cita aí por último, traz aquele questionamento que eu trouxe logo no início aqui, de que a hipnose não é essa questão de alguém colocar uma outra pessoa sob o seu domínio na mente e induzir a um estado de transe e fazer com que a pessoa que está nesse estado venha fazer tudo aquilo que eu quero. E, em hipótese alguma, a hipnose trabalhada no tratamento tem essa coisa que é mística, até porque a gente vê no cinema, vê na ficção e guarda essa imagem. A hipnose que você fala, inclusive, com essa evolução, é totalmente diferente dessa ideia mística que ainda muita gente ainda tem ainda. Com certeza, Fábio. Essa mística faz parte da história da hipnose, mas também há um interesse
e não se divulgar esse tratamento, que é um tratamento rápido. Imagina como seria, né, se todo mundo tivesse acesso a curar sua ansiedade, sua depressão, seus vícios. Tem sessão que em apenas uma sessão você cura problemas de anos, né, de fardo, porque a questão da alucinação que se vê muito na televisão de entretenimento, a gente faz essa hipnose de palco, que chama, para brincar, pega as pessoas ali que são mais vulneráveis a, digamos assim, entrar em transe, e a gente filtra. E ali você faz uma brincadeira, come um limão, diz que é possível. Só que assim, a proposta da hipnose clínica se eu posso fazer a pessoa acreditar que uma cebola é um limão, por que eu não consigo acessar para fazer um tratamento e ressignificar aquela mágoa, aquela culpa, aquela fobia, aquela depressão? Porque todos os sintomas que tem, toda doença psicossomática, ela tem uma origem, é um tripé. Então tem o problema e tem o subconsciente. Quando eu estou falando de nossos audiências, o pessoal está ouvindo aqui, vocês estão no nível consciente, 5%. Entretanto, esses pensamentos que estão te visitando nesse momento, do cara telespectador, esses pensamentos ruins que você fica aí tentando combater, por que você não supera? Porque eles são 95% do que você é. Então, qual é o mais forte? É o inconsciente. A proposta da hipnose é justamente acessar esse inconsciente e buscar a origem desses traumas, desses pânicos, dessas fobias, para você ter uma vida mais leve, cada vez melhor. Então, como você faz atendimento, certamente já colocou aí com bastante propriedade desses traumas e conflitos que estão lá no inconsciente. A gente falava agora há pouco, alguém perguntava sobre ansiedade, mas traumas, inclusive, assim, bastante evidentes, bastante perseguidor durante muito tempo na vida de uma pessoa. É possível que com tratamento hipnótico a pessoa, como você falou, ressignifique, dê outro significado àquilo que vinha lhe torturando durante muitos anos. É possível? E quais são as principais patologias que a hipnose tem tratado ultimamente? Todas as doenças psicossomáticas são várias. Muitas das vezes as pessoas têm consciência de uma, duas, tipo, eu tenho ansiedade. Mas geralmente aí é o resultado do acúmulo de emoções. Então, complementando o que a gente estava falando, e Fábio fez um posicionamento aí com muita propriedade mesmo, ressignificando. Então, o que é que acontece? Tem origem numa crença, todo problema psicossomático ele tem uma crença ou uma emoção muito forte. Então você, principalmente naquela fase mais nova, né? Mas não significa dizer que somente quando criança. Mas você teve uma frustração, uma emoção tão forte. Quando a gente fala em emoção na hipnose clínica, Fábio, a gente diz assim, emoção visual, você viu algo, você sentiu algo, você ouviu algo. Então foi algo tão forte que gerou um trauma. E aí você gerou um problema. Então todo problema que nós temos nessa esfera é de uma esfera emocional ou uma crença que dia a dia você vai alimentando. Então, como diz o nosso grande discípulo de Freud, né, o Lacan, disse, para problemas imaginários, soluções imaginárias. Então, o passado não existe mais, mas a gente carrega lembranças, emoções e crenças. Então, é preciso a gente voltar lá e ressignificar. É como se fosse um cano entupido que você está acumulando água suja, e na sessão de hipnose que você não perde a sua razão, você simplesmente entra numa onda de relaxamento típica daquela quando você acorda e não quer pegar no celular ainda, mas já sabe que acordou e quer dormir um pouquinho, fica naquela, né, transição, tipo aquela sensação, e a gente consegue dar uma tarefa ao seu inconsciente ou subconsciente e ressignificar. Dá novo sentido, como o Fábio falou com propriedade, dá um novo sentido daquela emoção. Vai esquecer da emoção? Não, mas ela não vai vir com emoção. A imagem vai vir, mas não vem com emoção. É basicamente isso. Ok, o Marcos Antônio, meu irmão, está assistindo, diz que conhece você e ficou muito satisfeito em saber que você está trabalhando nessa linha. Abraço, Marcos. Eu mandei uma pergunta. Tem uma pergunta aí? Aí no seu WhatsApp. No meu WhatsApp, tem pergunta chegando aqui? Eu não consigo. Estou perguntando e nós estamos Veja aqui, aí uma pergunta que chegou no seu aí, Ramon, enquanto eu localizo aqui, que eu não estou localizando nenhuma pergunta no Eu meu... te mandei no meu WhatsApp. Ou no teu. Ah, no então teu. pode fazer diretamente. Não, faça aí. Eu não sei onde está a pergunta, eu não estou localizando aqui. Eu te mandei... Tá vendo aqui, deixa eu...
Vamos lá, pergunta, pessoal. Façam perguntas. Não estou encontrando, não estou localizar aqui. Mas responda alguma coisa que alguém falou de ansiedade, é isso? Temos aqui o Sandro Nery. Um abraço, Sandro Nery. Nosso querido Sandro, né? Inclusive, Fábio, eu disse, Sandro Nery, eu estou na rádio agora e quando eu sair da rádio, perto da casa da sua mãe, eu já vou almoçar lá. Ele deu risada, ele está viajando, turistando, né, Sandro? Vou lhe entregar, está em Porto de Galinha aí. Um abraço, meu irmão, você e a sua esposa e família. Sandro Nery perguntou qual a relação da hipnose com a ansiedade, a gente já está falando, né? E também ele falou em relação à psicologia. Sandro e caros ouvintes, com o pai da psicanálise é o Dr. Freud. Ele era um psiquiatra que criou a psicanálise, que foca somente na análise, né, do inconsciente e de ego, superego e isso. E depois de Freud, a hipnose ela se evoluiu bastante a ponto de uma sessão você consegue, por exemplo, uma fobia, em meia hora a gente consegue ressignificar alguém que sofre com uma fobia grande. Então foi uma evolução. Após a psicanálise, muitos anos de psicanálise, surgiu a psicologia. A psicologia no Brasil tem 60 anos. Mais nova, muito bem. É muito mais nova, mas muito complexa, né? A gente tem uma admiração tamanha pelos profissionais psicólogos e queríamos, penso eu, Fábio, que se os psiquiatras, que são fantásticos, os médicos psiquiatras, sim, os psicólogos, os hipnoterapeutas, programadores de neurologia também, e hipnoterapeutas começassem a analisar o ser humano conforme... Lembra daquela alusão do... Tinha 3 cegos e chegou um sábio e disse, vê lá o que é um elefante. Aí um pegou no pé, o outro pegou na tromba, o outro pegou na orelha, e o outro passou a mão na barriga e disse, o elefante é uma coluna assim, bem macio, pegou na perna. O que pegou na orelha disse, é uma coisa bem, um tecido bem macio. O que pegou na barriga é um teto. Ou seja, cada um viu a verdade de prismas isolados. Então, é interessante que nós entendamos que há problemas que não são somente emocionais. Então, está na esfera da psiquiatria. Né? Só o psiquiatra prescreve, né, pelos seus estudos. O psicólogo ele tem uma visão muito ampla, ele tem uma visão bastante acadêmica, além das anos, né? químicas. Então, mas a parte mais inconsciente, essa parte mais que não se vê, essa parte mais que se ouve, que se sente, né? Aí cabe mais ao pessoal que se dedica mais a isso. E a hipnose é essa evolução, eu uso porque da psicanálise. A hipnose é a evolução, a hipnose é a programação neurolinguística, é espetacular. Olha, a pergunta que foi encaminhada, inclusive, pelo WhatsApp ali do Hélio, é que nós somos compostos, como diz o próprio Freud, pelo ID, o ego, o superego, onde o superego seria responsável pelas nossas crenças sociais e punições morais. Perfeito. A hipnoterapia tem o objetivo de acessar, especialmente o superego de uma pessoa, crenças e emoções, talvez, né? É uma pergunta ou ele está falando? Está perguntando se a hipnose pode trabalhar nesse campo também. Como é o nome dele? Erison. Tá aqui. A hipnose, ela vai dar as ferramentas, ou o hipnoterapeuta, ele tem as ferramentas e você precisa ter o desejo de conhecer a si mesmo. Essa questão de conhecer a si mesmo é tão complexa que o Sócrates falava, só que antes do Sócrates tinha um cara lá chamado Abraão, e esse cara tem né, na cultura lá, né, na cultura judaica cristã, tem um termo chamado sai da tua parentela, ou seja, ele precisa sair de um lugar para ir para outro. Só que quem se aprofunda um pouco no hebraico, eu também fiz teologia e gosto muito, o termo hebraico é Lech Lehá. Lech Lehá é sai para dentro de ti mesmo. Então é um paradoxo. Ao mesmo tempo que você sai para morar numa cidade para outra, o Abraão, o mandamento era sai para dentro de si mesmo, vai se conhecer, vai conhecer a si mesmo. E só se conhece, né, na andada, na caminhada, nos percalços, nas dores. Então, voltando à sua resposta, o id, ego e superego, sintetizando como ele já fez perfeitamente, o id é aquela fase que você quer fazer tudo, o instinto animal, primitivo. Uma criança só quer comer e as necessidades delas. E dane-se o resto, ela chora. Quando ela vai crescendo, o ego dela vai se desenvolvendo, então ela diz, poxa, eu tô chorando, minha mãe não vem correndo. Já tem um critério avaliativo aí. Porque ele tem 7 anos, tem 8. Já, minha mãe sabe que ele não vai morrer.
mamãe sabe que eu não morro, então eu não vou chorar também não, porque ela vai me dar meia hora. Então já tem um ego, um filtro. O superego, perfeitamente, é aquela questão da autocrítica. Então tem gente que tem um id muito alto, tipo, apronta todos os instintos que ele tem, ele vai fazer. Depois todas as áreas. Aí depende, se ele tem um superego zerado, ele não se culpa e não se vê. E já tem gente que se culpa demais, se pune demais. Poxa, ou seja, vida. ele tem um superego, tipo aquele pica-pauzinho, o desenhozinho que tem o cão e o anjo, que fica acusando. Isso gera um conflito. É o superego. Esse superego é a sua autocrítica, auto-perdão, auto-flagelo, e é uma merda, com licença da palavra. Então, busquemos essa harmonia. A hipnose, ela vai te fazer você harmonizar essas três esferas. Três esferas da saúde. Olha, como tem mais. gente chegando agora com outras perguntas, você já falou, mas algumas pessoas podem ter sintonizado agora. Eu gostaria para listar quais são os principais tratamentos que a pessoa pode recorrer para se tratar com hipnose. Hipnose clínica, o que eu tenho recebido mais, eu vou falar assim, são vários os aspectos, mas o que eu tenho recebido mais na nossa clínica é problemas de depressão, sim, ansiedade, vícios. Fobias também? Vícios, cigarro, drogas, álcool, vícios, você falou também de fobias? Fobias também. Fobias, por exemplo, eu tratei um colega, né, porque tem uma diferença entre cliente e paciente. Como na hipnose você não fica quieto, a gente fica interagindo com você, a gente chama de cliente, mas alguns chamam de paciente. Eu tratei um colega em São Paulo que ele tinha um problema específico em ver viatura. Ele via viatura, ele tremia. Por quê? Ele era músico até da banda da Harmonia do Samba, Yadson. Um abraço se você estiver ouvindo, meu irmão, que a galera, os amigos, né? Ele também é terapeuta. Né? Ele tinha um problema quando via viatura. Aí ele foi e me disse, não, uma vez eu peguei uma carona saindo do ensaio em Salvador, fui abordado pela polícia militar de madrugada e eu não conhecia aquele cara que me deu carona. Algum amigo mandou ele pegar carona. E aí a polícia, com seu trabalho, né, eficiente, minucioso, demorou. E cada vez que demorava, ele dizia, meu Deus, o colega que me deu carona tem droga, tem alguma coisa. Ele foi gerando. E o caminho do pânico é intensidade e emoção muito forte, né? Então ele registrou o pânico com sucesso. A ponto de, quando ele ia dirigindo, que ele via uma viatura, ele se tremia, suava, encostava a vida toda. Então eu fiz apenas uma sessão com ele, e ele mandou feedback essa semana que no Réveillon, que foi de Salvador para o interior, encontrou com 2 viaturas da Polícia Federal e deu até tchauzinho. Assim, ressignificou aquilo. Então, além de fobias, pânico, ansiedades, medo de certos insetos, animais, cobra, ratos, fobia. É tanta gente aqui, eu não posso nem citar e agradecer aqui a Sandoval Macedo, na região de Canudos, ao jornalista Elvis Sampaio, em Juazeiro, que estão aqui interagindo. Olha, eu vou ser um pouco rápido, Fábio, agora. Se eu pudesse só complementar, sim, fica à vontade, a sua resposta, e talvez desses problemas, o que mais, além de sanar, deixar você normalizado, a gente usa técnicas para você se ver da forma que você foi projetado para ser. Ou seja, tem muito problema de autoimagem. Muitas pessoas que não acreditam em si mesmas. É o cérebro que cria essas autoimagens? É o meio e a programação do que ele formou durante a vida dele. Então, quando a pessoa descobre que ela já nasceu com todo o poder que ela precisava de ter uma vida harmônica nas esferas emocionais, físicas, materiais, ou seja, corpo, alma e espírito alinhado, então as pessoas começam a ter resultados diários diferentes. Tem um relacionamento melhor, o casamento que estava indo pro pau volta a ter uma harmonia, a relação pai com filho. Por quê? Porque quando o ser humano entende que ele é pleno, que ele tem esse poder e que ele foi condicionado a acreditar que ele era fraco, que ele não merecia, então essa crise de merecimento talvez seja pior até do que as outras. Que coisa, gente. Agora você foi profundo, né? Então se ressignifica a vida como um todo a partir também de outras terapias, mas a hipnose ela vai logo dentro do foco e traz esse que nós chamamos de ressignificado. Agora é interessante, Ramon, que o Ministério da Saúde, há bem pouco tempo, começou a considerar algumas psicoterapias como da saúde complementar. Será que a hipnose pode estar dentro desse rol brevemente? Como é que está caminhando para isso? Reconhecimento pela saúde tradicional. Boa pergunta, Fábio. Boa pergunta. A hipnose há algum tempo ela já é permitida, inclusive no Hospital das Clínicas em São Paulo. No Hospital das Clínicas em São Paulo,
um grande hipnoterapeuta, Fábio Puentes. O cara foi o primeiro a divulgar na mídia a hipnose no Brasil, ele trabalha lá. Então, voltando a esse assunto, tem um estado de relaxamento mental que a gente chama o estado de... Fugiu agora o nome. Samadhi indiano. James Dale, ele era um médico que na Índia, há alguns anos atrás, tinha muita doença e não tinha aquela anestesia que a gente tem hoje. Sim. Aquela anestesia. Então, ele catalogado, são mais de 1000 cirurgias de membros, braço, pernas, por minas e por crise lá na guerra, onde ele hipnotizava as pessoas. Então as pessoas baixavam, não tinha anestesia e conseguia fazer amputações. Então é um nível hard, né? É o Sdale, a gente chama o estado Sdale, é muito James Dale. Então assim, é usada e hoje é liberado, a hipnose ela é livre. Então, se a medicina convencional, que certamente em tese poderia ser contrária, abre as portas dos hospitais, das clínicas, não há motivo nenhum para que o misticismo venha deixar você afastado com a versão da hipnose. Alguém pergunta bem rapidamente aqui a relação da espiritualidade também com a hipnose. A relação da espiritualidade com a hipnose. Na programação neurolinguística, como é o nome da pessoa, Fábio? Foi o Sandro, mas também o Cristiano fez uma pergunta aqui semelhante. Na programação neurolinguística temos alguns pressupostos. Um deles é o mapa não é território, ou seja, respeitamos todo ser humano que ele tem uma história e ele tem um mapa de mundo, mas o mapa dele não é o território, mas parece. Então, a espiritualidade ela é um pouco relativa, porque cada um tem uma espiritualidade, mas o que a hipnose faz é acessar e organizar, independente da sua crença. Organiza que você vai começar a entender que além da espiritualidade você precisa ter um físico perfeito, você precisa ter relações perfeitas. Então é sempre corpo, alma e espírito. É a busca da hipnoterapia harmônica. Mais perguntas chegando aí? Não. Olha, é o seguinte, o Ramon, a gente está com o tempo já chegando um pouquinho, precisava trabalhar com mais propriedade esse outro foco da nossa entrevista, que ele tem um local que eu visitei, eu achei interessante pela entrada, um local aberto, com bastantes arbustos, vento soprando livremente, e ele atende, ele posso chamar clínica, está clinicando lá, aqui na quadra S9 ou S11 ali, S9, né? S9 ali, na rua B. Chegando ali na Praça Geraldo Silva, você procura a Chácara Chafariz, fica bem ali ao lado. Fale um pouquinho, o nosso tempo está restrito, como está sendo esse trabalho desenvolvido aqui em Sobradinho e pessoas que também, eu tomei o conhecimento de Juazeiro Petrolina, que tem visitado o seu consultório para recorrer à hipnose. Obrigado, Fábio, mais uma vez por essa oportunidade. Pessoal, nós temos recebido muitas pessoas até de fora, em Sobradinho, ali na Chácara Chafariz, mas também atendemos online, né? Ramon Silva Brito é meu Instagram. Eu estou soltando muitas pérolas lá de graça e a gente também atende, né? O atendimento mais personalizado. Ontem mesmo, Fábio, eu estava agendado para atender um amigo que estava morando em Boston, estava com as crises, então não tem fronteira. Na internet a gente atende até gente de outros países, como esse dos Estados Unidos. Atende gente de São Paulo, atende gente de todos os lugares. Mas fisicamente eu estou em Sobradinho, em Petrolina. Como eu estou voltando agora a São Paulo novamente para me especializar já em outra área lá da programação neurolinguística, essa semana eu estou indo novamente, para justamente ser mais cirúrgico e melhorar cada vez mais. Os resultados já são bons. Estou em Petrolina também. Aí em Petrolina eu vou estar postando nas redes sociais o endereço onde a gente vai estar atendendo e alternando sempre Sobradinho, Petrolina, e outras notícias melhores vão vir logo logo. Mas estamos à disposição. Então lá tem toda a estrutura, toda a condição. Se alguém, quanto ao telefone alguém pode querer fazer um contato aí, pode ficar à vontade para... Isso. Pode chamar no 74, né? 8853 2750. 8853 2750. Deixa eu responder, o pessoal pode ficar, pergunta Ramon Brito, quais os riscos do paciente sentir danos negativos durante a sessão de hipnose? Não sei quem é que não tem o nome aqui. Perfeita a pergunta. Antes, Fábio, havia, por exemplo, profissionais que voltavam na cena da origem do trauma. Por exemplo, uma criança que foi, digamos, violentada, estuprada. Então ela vai ser uma adulta insegura no seu relacionamento e tudo. E muitas das pessoas não falam.
E às vezes aquela criança, ela não lembra, quando adulta ela não lembra. Então a gente faz é como se fosse voltar à origem da causa, uma regressão à causa. Aí quando se fala regressão, aí todo mundo já disse, os religiosos, né? Regressão à vida passada, mas não é regressão à causa da emoção. Sabe, Fábio? E aí havia o quê? Que quando volta a cena, a pessoa vai sentir as mesmas emoções. Vai voltar uma catarse, uma crise. Só que hoje, com a evolução da hipnose, a gente não precisa deixar lá o paciente na mesma emoção. A gente tira ele para outro local seguro, isso no mundo subconsciente, e ele vai ver de longe, e uma vez que eu vejo ele de longe, eu faço ele ressignificar aquele momento. Muitas das vezes liberar perdão, muitas das vezes perdoar, muitas das vezes deixar para lá, e a gente consegue. Então não temos tido essas reações, né, abreações, mas é possível sim, porque às vezes uma crise muito forte, mas a gente tem as técnicas, tem as fases de fazer isso, a gente tem que estar conhecendo o cliente, se aprofundando, a gente sabe a hora ou não de fazer uma busca mais profunda a essa origem. Gente, eu peço desculpa, não vamos ter mais tempo para fazer, colocar as perguntas, mas o telefone já foi colocado, o Ramon está aqui na quadra S9, quem tiver interesse pode ir até lá e fazer uma conversa. 10 segundos, posso mais rapidinho, sim, claro. E para vocês que gostaram do tema e precisam se aprofundar, hoje à noite eu vou estar fazendo uma live no Instagram, Ramon Silva Brito no Instagram. Quem não tem Instagram, cria aí rapidinho, Ramon Silva Brito. Eu vou estar fazendo uma live com um especialista, Dr. Hiroshi, um amigo meu, morou no Japão há muito tempo, ele atende para todos os países, um cara bem carimbado. E a gente, possivelmente, a depender do número de seguidores, vamos fazer uma sessão gratuita, escolher alguém lá, uma sessão gratuita hoje, ao vivo, 9 horas da noite. Ramon, muito obrigado por essa entrevista altamente esclarecedora. Eu espero termos mais espaço para discutir a hipnose e outras linhas da psicoterapia em favor de tantas pessoas, né, que muitas vezes precisam recorrer a esse tipo de tratamento. Não nada contra a psiquiatria e a psicologia, mas às vezes você também pode experimentar essa alternativa e dar ressignificado aos traumas, aos conflitos que lhe consomem a vida. Como o Ramon me colocou, há toda uma possibilidade de viver uma vida muito mais eficiente, feliz, porque foi isso que o Criador nos programou. Um grande abraço, muito obrigado e espero contar com sua presença aqui outras vezes. Sempre, muito obrigado, agradeço pelo convite, pela recepção calorosa e me senti muito à vontade, Fábio, muito à vontade aqui. Estou à disposição todas as vezes que você precisar de mim, que a gente tiver tempo livre, estou aqui, viu? Ok, Ramon, mais uma vez eu agradeço, sucesso, e a gente voltará em outras oportunidades. Olha, daqui a pouquinho você confere, olha, a Prefeitura divulga a lista dos contemplados do programa Auxílio Brasil aqui em Sobradinho.